Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado é um dia que a gente fala mais sobre macroeconomia e a gente fala sobre macroeconomia porque as empresas brasileiras da Bolsa, elas estão nesse país, então elas sofrem a interferência das políticas públicas, né? Elas sofrem a interferência dos gastos do governo, dos impostos que são cobrados delas e por aí vai. E todo ano a União, ela precisa aprovar o orçamento da União. Esse orçamento da União foi aprovado no dia 25 de março, eu achei muitíssimo estranho, só que eu já tinha feito o vídeo da semana passada, então eu estou fazendo essa semana o vídeo falando sobre o orçamento da União e a gente vai ver como os deputados e os senadores têm muito mais poder no Brasil do que o próprio presidente da República, além da gente falar sobre todo o orçamento. Eu não sei como vai fechar e a gente vai dar uma olhada sobre isso nesse vídeo daqui de hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, acho que o vídeo pode ser um pouquinho longo, então vamos começar logo. Estou aqui no canal da Agência Brasil. Claro que a Agência Brasil não vai falar nada errado com relação ao orçamento. A única coisa que ela diz é que aprovaram o orçamento da União, isso no dia 25 de março, já bem à noite, 11h25, para ter muita hora extra para os deputados, senadores, etc. E no Senado, esse projeto de lei do orçamento, por exemplo, foi 60-12, né? Não é nada que foi apertado, nem nada disso. Tá? Então, o que acontece? Dentro aqui do orçamento anual de 2021, a gente tem alguns projetos de lei, a gente tem a lei orçamentária anual. Tá? Então, dentro dessas leis, a gente tem aqui as metas. Tá? E essas metas aqui, metas fiscais e etc. E dentro dessas metas a gente tem anexos. E aí o que aconteceu? Eu peguei esses anexos aqui, que é baseado no cenário macroeconômico de 9 de novembro de 2020, peguei também essas metas aqui, que são baseadas bem lá atrás, no cenário ainda de março, 19 de março de 2020. A gente vai estudar esses dois orçamentos e depois, no final, a gente fala sobre a questão do pseudo-parlamentarismo que já existe no Brasil. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu falar algumas questões aqui para vocês. O que é uma despesa obrigatória? Tá? Uma despesa obrigatória do governo é, por exemplo, aposentadoria, uma despesa obrigatória. Você tem que pagar de qualquer jeito. Não importa se tiver um monte de gente chegando na idade da aposentadoria, você tem que pagar essa despesa, porque essa pessoa contribuiu, então você é obrigado a pagar. Que mais? A gente tem lá salário de servidor, esse é obrigado a pagar, uma despesa obrigatória. Uma emenda parlamentar que foi votada, ela é uma despesa obrigatória, tá? Nos anos que já aconteceram, ela é uma despesa discricionária, mas ela passa a ser uma despesa obrigatória para os anos que vão vir para frente. E o que é uma despesa discricionária? Uma despesa discricionária é aquela despesa que você não tem obrigação de fazer, mas nem por isso ela não é importante. É exatamente aí que estão os investimentos, às vezes, em infraestrutura, em ferrovias, em rodovias, em mais geração de energia. A gente sabe que o interesse privado, ele quer as melhores rodovias, as melhores ferrovias, as melhores empresas de energia elétrica, de saneamento e etc. E às vezes uma localidade mais remota ele não quer e nem sempre consegue se chegar em todos os lugares. Então o governo ele é importante para fazer esses investimentos também, e esses investimentos que não são obrigatórios, né, que você pode ficar postergando, você acaba colocando como despesa discricionária. E aí o que aconteceu? A gente teve uma lei que foi muito importante para o Brasil em 2017, que foi o teto dos gastos públicos, aprovado ainda no governo Temer. O que significava o teto dos gastos públicos? No papel ele era lindo. Por quê? Porque você tem um aumento de receita que deve andar mais ou menos de acordo com o PIB. Como o PIB ele aumenta mais do que a inflação, né? As economias crescem no mundo, o que acontece? Você vai ter um aumento de receita e a despesa só pode aumentar de acordo com a inflação. Então,
No longo prazo, isso parecia ótimo. O Brasil ia acabar com o déficit primário, ele voltaria a ser o superávit primário como o Brasil conseguiu por muito tempo, lá de 2001 até 2014, mais ou menos, e o Brasil poderia voltar a surfar PIBs maiores, né, de 5%, 4%, iria tornar uma máquina pública mais eficiente. E aí veio a questão do Covid. Veio a questão do Covid, o que aconteceu? O Brasil entrou em estado de calamidade pública, a arrecadação caiu, o valor da despesa subiu, até por causa de auxílio emergencial, outras questões também que o governo acabou ajudando, aumentos enormes de seguro-desemprego, algumas reduções de impostos também, que causaram uma queda na arrecadação, e tudo isso foi importante para o Brasil entrar nesse cenário atual. Então, com essa situação, a gente vai entrar agora nos números, tá? Então, vamos lá. 19 de março de 2020, só para vocês terem uma ideia. Aqui, em março de 2020, o PIB real, que era esperado, era 3,3%, PIB nominal seria de 8,1 bilhões, IPCA acumulado 3,6, a taxa de câmbio 4,3, né, R$ 4,30. Preço médio do petróleo estava aqui até bem conservador, 44 dólares. Por que é importante o preço do petróleo? Porque ele é muito importante em relação a royalties que o governo recebe. Tá, então, o preço do barril do petróleo é exatamente o que pode talvez salvar esse orçamento, se ele ficar alto. Agora, projeções de 9 de novembro de 2020 que foram as que foram baseadas no orçamento. Então, PIB real caiu para 3,2%, só que PIB nominal 7,8%, quer dizer, era 8,1, 300 milhões a menos. Vocês vão ver que tem aí em torno de 20% da arrecadação do PIB. Então, esses 300 bilhões são 60 bilhões a menos de arrecadação. A gente tem o IPCA aqui que eles estavam projetando 3,2, quer dizer, isso vai ser muito mais. O IPCA dos últimos 12 meses está em 5,2 e deve chegar a 6% agora, ou nesse próximo mês ou no outro, né, quando sair IPCA de março ou de abril. E aí, GPDI 4,4. 4,4, se bobear, foi o GPDI só de janeiro e fevereiro. E aí a gente vai seguindo aqui, ó, taxa over da Selic acumulada no ano, 2,1%. Só que todo mundo sabe que é impossível também. Então a gente vê alguns números aqui que são loucos, né, que não existem. Inclusive o valor do salário mínimo de R$ 1.088, se eu não estou enganado, esse salário mínimo ele está em R$ 1.100, tá? Então quer dizer, tem vários números aqui que eles não vão ficar, né? Talvez o preço médio do petróleo ajude porque seja maior, talvez um IPCA maior ajude aqui o PIB nominal a ficar maior também, então isso pode acabar ancorando a arrecadação, mas enfim, né, a gente tem dados aqui que são irreais, tá? E aí a gente pode passar para algumas tabelas aqui, que aí eu vou... o meu intuito não é falar sobre déficit, não. Eu vou pegar logo a última tabela, que aí a gente não demora tanto. Tá? Vamos lá. Detalhamento das variáveis fiscais. Infelizmente, é uma tabela bem pequena aqui. Os números eu acho que vocês vão ter que aumentar, mas é importante. Se a gente olhar aqui 2018, a gente tinha um déficit de 116 milhões no governo central. Se a gente pegasse tudo aqui, o setor público não financeiro, 108 bilhões de reais de déficit primário. Em 2019, chegou a 61 bilhões. O Brasil estava pronto para em 2020 ou 2021 chegar ao superávit primário. E aí veio a questão do Covid. E aí a gente tem uma receita primária aqui que caiu de 1 bilhão 635 milhões para 1 bilhão 463 milhões. Né? E aí a gente tem aqui as receitas. Por que caiu tanto essas receitas? A gente tem aqui a receita administrada pela
é Receita Federal do Brasil, RFB, líquida de incentivos fiscais, então aqui estão os impostos, estão taxas, etc. Aqui é exceto o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que está aqui embaixo a arrecadação líquida. E aqui são outras receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil, como, por exemplo, royalties de petróleo, vendas de, enfim, privatização de empresa, venda de imóveis, como tem nesse orçamento, venda de imóveis do INCRA, por exemplo. Então, aqui entram essas outras receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil. Você vê que esse valor aqui em 2019, que o preço do barril do petróleo foi a 60 dólares, lá 60 e poucos dólares, saiu de 2,79 para 3,80. Então, uma alta do barril do petróleo ajudou muito o orçamento de 2019 e pode ser que seja a salvação do orçamento de 2021. Tá? Mas o que aconteceu aqui? A gente vê uma queda em 2020, o barril do petróleo caiu, foi para 2,29 esses outros. A gente teve algumas carências com relação ao governo, caiu de 13,04 do PIB para 12,39, e a gente vê que a receita do governo caiu para 20,26%. O governo aqui, sendo até precavido, mostra aqui um aumento dessas receitas bem assim, bem baixas, tá? Mas a gente percebe que na principal linha do governo, que é essa receita administrada pela Receita Federal, o Brasil volta já em 2012 a ter um valor maior do que esse de 2018. Então, a gente já vê que deve ter algum imposto novo, ou em 2021 ou em 2022, porque não deve vir tudo de aumento da própria economia, pelo menos não na minha visão. Tá? E aí, a gente tem aqui transferência por repartição de receitas, aqui é muito do que é repassado para estados e municípios, não importa isso muito para a gente vê que é um valor que fica mais ou menos constante, entre 3,7% do PIB e 3,9% do PIB, e aí a gente vem para a despesa primária, que foi o que deu problema lá no orçamento. Né? Por quê? Porque a gente tem essas três despesas aqui, elas são despesas obrigatórias. Tá? Então, quer dizer, tem benefícios previdenciários, pessoal em cargos sociais e outras despesas obrigatórias, que aqui entra muitas emendas parlamentares, por exemplo, ou se não despesas, por exemplo, você começou uma obra em uma ferrovia, ela era uma despesa discricionária lá atrás, mas depois que você começou, o restante passa a ser uma despesa obrigatória. Né? E aí, o que aconteceu? Aqui, a gente tem que o benefício previdenciário, embora tenha tido lá aquela mini reforma da Previdência, como eu gosto de chamar, o que acontece? Você tem muita gente entrando para ser novos beneficiários, porque a idade do Brasil está crescendo, né? Está começando a ter uma parcela da população mais velha. Então, a tendência é que esse número cresça em relação ao PIB e continue crescendo. Então, a gente vê aqui o quê? A gente vê que esse número era 8,51%, 8,63%, passou para 9,29%, porque essa despesa continua sempre crescendo, afinal é uma despesa obrigatória e ela não está nem aí que caiu a arrecadação, ela precisa ser repassada. Tá? E aí a gente consegue perceber isso em valores nominais aqui. Olha só, 586 milhões, 626 bilhões, 670 bilhões, 710, 749, 791. A olho nu, parece que não tem problema nenhum, mas isso não é verdade. Quando você coloca em preços constantes aqui, deflacionando pelo IGPDI, que a gente viu que era só 4,4%, a gente pega aqui e a gente vê que os benefícios previdenciários, eles estão 670 bilhões, aí cai deflacionando, né, tirando esse valor, botando a preços constantes, 623, e aí depois 631, 642, aí ele começa a subir. Mas o que chama a atenção é esse valor 623 aqui que foi tirado desse agora, né, desse orçamento agora.
Então, quer dizer, como é que você vai tirar uma despesa de previdência que é uma despesa obrigatória? E aí a gente passa para pessoal e encargos, também aumentando aqui de 324 para 335, 346 e 356. Aqui a gente vê uma queda forte também, de 324 para 294, 291 e 289. Aqui você pode até enganar e falar assim, a gente vai enxugar a máquina pública, a gente vai reduzir o número de servidores. Pode até fazer, seria até saudável que fizesse. Mas enfim, aqui você até consegue, mas aqui na Previdência eu não consigo entender. Então, a gente tem assim, né, matérias do G1 aqui, por exemplo, ó, deputados pedem ao Tribunal de Contas da União parecer sobre o orçamento de 2021 que pode paralisar o governo. Por exemplo, né, falando sobre 29 bilhões aí de valores a mais. Então aqui mostra, né, que tirou 13,5 da Previdência, 7,4 de abono salarial e 2,6 bilhões de seguro-desemprego, mais ou menos aqui o que eu mostrei em grandes números. E aí, gente, qual é a grande questão? Qual é a grande questão é que é o ponto. Por que tirar isso da Previdência? Porque a gente tem aqui uma despesa chamada discricionária, né? E aqui tem 3 asteriscos. Vamos dar uma olhada no que são esses 3 asteriscos aqui. Ó, 3 asteriscos. Para anos realizados e ano corrente, a despesa com emendas parlamentares está na linha discricionária. Para anos a realizar, as emendas são contabilizadas em reserva de contingência, como eu estava explicando antes. Isto é, na linha outras despesas obrigatórias. Então, o que já passou era uma despesa discricionária. O que vem para frente já vira outras despesas obrigatórias aqui. E a gente vê que esse outras despesas obrigatórias ele está caindo, né? E, enfim, mas se a gente pensar aqui de 2019 para 2021, ele subiu de 195 bilhões para 264. Nem vou pegar o 2020 porque aqui tem auxílio emergencial e etc. O que vai acontecer com essa despesa discricionária? Que é uma despesa que não é obrigatória, né? A gente tem aqui 115 bilhões de reais e depois cai para 83 bilhões, que foi aquilo que eu falei. E depois eles dizem que vai subir aqui para 92 e para 84. Então, quer dizer, o Brasil ele está já há muito tempo tirando o valor que viria para investimentos no próprio país, ou em educação, ou em hospitais, ou em infraestrutura, enfim, como eu cheguei a falar, né, poderia ser para construir novas escolas, para aumentar a segurança, enfim, né, investimentos que seriam feitos porque são despesas discricionárias, ele deixa de ser feito. E chegou num ponto que os parlamentares eles precisam ter alguma despesa discricionária para eles poderem botar uma emenda parlamentar que vai virar uma despesa obrigatória no futuro. E aí eles colocam isso retirando o quê? Retirando despesa obrigatória, que foi essa da Previdência. E aí ele torna um orçamento impossível para o próprio governo conseguir cumprir. Então, quer dizer, o legislativo, né, ele faz um orçamento que seria praticamente impossível do governo cumprir, a não ser que ele tenha um aumento de receita que não está previsto aqui. Sei lá, se o Brasil crescer 5%, por exemplo, pelo PIB, aumento da receita vai acontecer e ele fecha. Mas ele torna isso mais difícil. E como é que ele torna isso mais difícil? Exatamente respeitando, entre aspas, tirando despesa obrigatória do teto de gastos. E aí o governo ele é obrigado a cumprir esse valor. É claro que o governo, o presidente pode vetar e ele fica mal com o Congresso. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? E isso não acontece nesse governo Bolsonaro, não é que o Daniel está defendendo o Bolsonaro, não. E quem não lembra, por exemplo, do Lula negociando com o próprio Congresso para ter o Congresso na base dele, e aí acabou saindo mensalão, né? Quem não lembra do Fernando Henrique fazendo lá o valor para que passasse a reeleição? Quem não lembra do próprio Fernando Henrique governando com medidas provisórias? Saía no jornal dizendo que ele tinha emitido mais medida provisória do que todos os presidentes passados do Brasil. Então isso não é um problema atual. Isso é um problema que já vem ao longo do tempo. Só que como o teto dos gastos obriga que a despesa fique parada de acordo com a inflação, se o Congresso coloca uma despesa aí maior, no sentido de tira a obrigatória, o que acontece?
torna-se impossível. Então, na verdade, você acaba tendo um parlamentarismo, só que com um bode expiatório presidente ali na frente, que vai acabar sofrendo os problemas desse orçamento que é impossível de se cumprir. Então, o que eu acredito, né? Eu acredito que o Brasil deveria aceitar que ele é parlamentarista, na verdade, que quem manda, na verdade, é o Congresso, que quem manda, na verdade, é o Senado, e o Brasil deveria pensar muito em colocar a culpa em quem realmente é de fato, que é no Congresso e no Senado, e quem sabe até o Brasil passar a ter um primeiro-ministro e ser parlamentarista, porque é isso que acontece. Na verdade, a Câmara e o Senado se escondem na figura do presidente, que acaba tomando toda a porrada, seja ele qual for o presidente. E o teto de gasto público, que era uma boa iniciativa, está sendo usado contra, né, o próprio presidente. Por quê? Porque acabou tendo uma redução muito grande da receita. Então você continua subindo a despesa de acordo com a inflação, e aí, como a receita caiu, você acaba tendo esse problema. Enfim, essa é a minha visão. Eu sei que vai ter um monte de discordâncias, haters, etc. aí no comentário. Tenta manter pelo menos a compostura nos comentários. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.